Acontece que no final das contas as teorias estavam parcialmente certas ou até então completamente corretas. Clones talvez estejam entre nós há mais tempo do que parece e o figurão Gorosei finalmente chegou pra guerra. Ou será que não? Capítulo 1073, chamado Miss Buckingham Stussy. Na sua imagem de capa já vemos ali o Vegapunk ganhando o prêmio Ibel da Paz, né, que seria o prêmio Nobel da Paz, por produzir ali pétalas de flores que aparecem junto às pólvoras, ou substituindo as pólvoras. A gente pode ver no fundo da imagem que o restante dos cientistas da MEDIS estão meio tristes, ou meio zangados, ou mesmo surpresos com aquela situação. A gente já tinha, né, esse descolamento aqui do Vegapunk, porque ele é o Vegapunk, a gente tá vendo que ele é um pouco mais gente fina do que o restante, a gente ficava imaginando se ele é maldoso, porque em todas as outras histórias de capa a gente tava vendo os cientistas fazendo coisas terríveis. Talvez o Vegapunk seja diferente deles, e talvez por isso eles tenham tido desentendimentos, né? O Vegapunk tá aqui ganhando prêmios pela paz por promover flores em meio à guerra, enquanto no capítulo anterior eles estavam vendendo armas de destruição em massa. Começa o capítulo com a Stussy enfrentando o Rob Lucci. Vemos ali que ela usa uma espécie de ilusão, como se deixasse a sua imagem para trás. O Lucci ataca, ela desvia e então vai diretamente no pescoço do malandro, deixar um beijinho, talvez uma mordida, talvez uma coisa ali a mais. Mas assim, coisas importantes sobre isso aqui. Primeiro, a gente tinha visto a Stussy com as suas asas, com a sua aparência ali de possível morcego, e tem ali as teorias de, não, ela tem a fruta do demônio, morcego, fruta da sucubus, fruta de não sei o que, talvez todas essas caiam por terra, já que ela tá passando em si mesma um batom de Karosek, pra desabilitar ali os poderes dos seus inimigos. Desabilitou os poderes do Kaku, desabilitou do Lucci, né, pra não poder se transformar e tudo mais, e conseguiu imobilizá-los. Isso significa que a Stussy é um tipo de outra criatura que tem asas e dentes naturalmente? Será até mesmo que, por ela ser um clone, que o Vegapunk conseguiu juntar DNA de outras criaturas e formar uma espécie de quimera dentro dela? Eu acho que isso é um pouco distante. Não acho impossível, mas eu acharia estranho. Afinal de contas, a gente tem quimeras ou modificações genéticas ali em One Piece dada por conta das frutas do diabo. Se não for por conta de Akuma no Mi, esses poderes aqui, que aparentemente não é, já que ela, né, passou o batom de Karosek, você fica um pouco mais refletindo sobre a situação. Mas eu fiquei bastante curioso. Será que por alguma razão ela vem de uma espécie diferente que tem essas habilidades aqui naturalmente? Não sabemos de nada. Mas o que sabemos é que ela era aquela figura que o Vegapunk estava se comunicando há muito tempo. Stussy está há 20 anos infiltrada na CIP0 e é o contato de emergência que o Vegapunk poderia ligar para ser salvo o tempo inteiro. E dessa vez eles vão precisar de algo além disso, porque os Serafins estão com a ordem da CIP0 de destruir o Chapéu de Palha, de atacar tudo mais, de caçar o próprio Vegapunk, e essa ordem não pode ser sobrescrita, afinal de contas a Stussy tem o mesmo nível de autoridade perante eles quanto o restante da CIP0. Nisso o Zoro vai ali segurar os Serafins e ele tem um embate diretamente com o Serafim do Mihawk e fica reparando nele de uma maneira diferente. Comenta ali, quanto mais ele olha, mais vê algum tipo de humanidade em você, o que nos deixa refletindo um pouco sobre a situação ali, porque, né, a gente viu que a Hancock e Serafim conversou, um diálogo solto antes, o quão humanos eles realmente vão ser, e deixa muitas questões curiosas pra gente discutir nos próximos capítulos. Enquanto um dos corpos do Vegapunk consegue chegar ali e parar os Serafins, vamos numa viagem à Terra Sphinx. Vemos ali o Marco, já que aquela é a terra natal do Barba Branca, e ele encontra umas crianças que contam história pra ele do que rolou no passado. Um certo marinheiro estava ali em busca do enorme tesouro, suposto tesouro que o Barba Branca teria, e ele ameaça crianças, ameaça idosos, inclusive esse quadro aqui é maravilhoso. A criança dizendo que não tem nada disso aqui pra não apontar a arma pro seu irmãozinho, enquanto a velha diz: temos que te dar dinheiro para sermos tratados como seres humanos, seus malditos. Essa frase é muito forte desde sempre, desde todo o contexto de One Piece, porque, né, as pessoas só têm valor como seres humanos quando têm dinheiro a oferecer a esse sistema. E enquanto a velha ia ser assassinada ali pelo oficial da marinha, chega então o Evil, o filho do Barba Branca. Ele chega metendo porradão na marinha, dizendo que essa aqui é a terra natal do papai, pra tirarem as suas mãos daqui. Inclusive essas páginas ficaram muito bonitas, eu adorei a parte da arte disso. Em resumo da história, o Evil sobreviveu ao ataque dos navios que estavam caçando ele quando o sistema de Shichibukai foi abolido. Mas aqui nesse embate, ele acabou sendo capturado e levado pelas forças da marinha. E, bom, agora está desaparecido. E temos então a aparição de sua mãe,
Miss Buckingham Stussy, ex-membro dos Piratas Rocks, autoproclamada cientista. Ela disse que o almirante Ryokugyu veio e não conseguiu fazer nada. Eles levaram o Weevil, devolva meu filho e me entregue a herança do Barba Branca, Newgate. E com seu nome, além de autoproclamada cientista, é grafado ali, aproveitadora dos Medes. Esses dois títulos aqui são importantes pra gente tentar traçar todo um histórico. A gente viu numa capa anterior, de alguns 2 capítulos atrás, que tinham todos os cientistas dos Medes, e tinha ali a Stussy que estava de ladinho. Aqui vemos que ela é aproveitadora dos Medes e autoproclamada cientista, o que significa que talvez ela não tenha feito muitas coisas relevantes, mas tenha utilizado ali dos experimentos deles ou das coisas que eles estavam fazendo para se engrandecer. E ela reforça dizendo que ele foi pra prisão por proteger a vila de seu pai. Ele é uma criança tão teimosa, é mesmo meu filho e do Newgate. Marco, você também duvida da relação de sangue de Barba Negra e Weevil? Eu conheço alguém que pode provar isso. É o Dr. Vegapunk. Com isso, temos aqui muitas coisas, muitas hipóteses sendo mais reforçadas. A gente levantou no capítulo anterior a hipótese do Weevil ser basicamente ali um clone do Barba Branca, mas aqui eu sinto que as coisas podem ir um pouquinho além. Porque a Stussy, ela realmente parece ter um tipo de relação afetiva com o Weevil. Não é apenas, sei lá, ela pegou as células do Barba Branca enquanto eles tiveram um caso e aí levou e fez um clone dele no laboratório. Cara, ela é uma aproveitadora. Parece muito mais que ela talvez tenha tentado virar um filho do Barba Branca sem o consentimento dele. E aí ela acabou trazendo células do Barba Branca para os cientistas da Medes e então eles geraram aí de alguma forma o próprio Weevil, que na verdade tem 35 anos, então ele tem algum tempo, só que é meio suspeito que ele exista nesse mundo há tanto tempo e o Barba Branca não tenha ouvido falar dele e a Marinha não tenha falado dele de outros momentos, sabe? Aquela coisa que você fica meio suspeitando por conta desse tempo. Então fica aqui a hipótese de que o Weevil foi um experimento. Tem grande parte ali de genética envolvida, de tecnologia genética para tentar criar um filho do Barba Branca com a Stussy, que não foi necessariamente perfeito desde do começo ali desse experimento, não deu tanto certo. Então, o Weevil pode ter ficado grande parte da sua vida incubado, sabe? Em coma, travado, algum tipo de problema de saúde ali, que ele precisou ficar muitos anos fora e só agora ele esteve saudável o suficiente pra sair do laboratório. Por isso que só agora ele chegou pro mundo e só agora a Stussy está ali caçando, buscando o Barba Branca. Talvez ela estivesse um pouco antes do Barba Branca morrer, mas nunca chegou a ter o contato com ele de novo, porque, né, se a gente for imaginar, o Barba Branca, o cara que quer ter filho o tempo inteiro, quer ter uma família, se ele tem um filho de 35 anos, ele ignorou essa história toda, não, sabe? Não encaixa. Não encaixa. Então eu acho que ele pode realmente ter DNA do Barba Branca, ele muito provavelmente é filho dele de alguma forma, não necessariamente clone, pode ter sido gerado pela Stussy mesmo, pra ele ter esse laço maior, mas não foi com tanto consentimento assim e de alguma forma ele não estava pronto pra viver nesse mundo pirata até pouco tempo atrás. E né, ela citar que o Vegapunk pode confirmar isso, é porque o Vegapunk esteve envolvido ali em algum tipo de teste, possivelmente ela foi cobaia da Medes, e aí teve esse teste pra fazer o Weevil e também o teste pra, né, gerar a Stussy, que a gente vê depois, agora, lá em Egghead, protegendo todo mundo. Mas o capítulo não para por aí, pois uma figura muito importante está se juntando à Batalha da Ilha do Futuro. Dr. Vegapunk, entendo. Você já o encontrou antes? Há muito tempo. Apenas uma vez. Lamento muito mesmo como as coisas chegaram a isso. Vemos então uma das figuras que é uma autoridade máxima mundial, um Gorosei. São Jay Garcia Saturne. Chega em cena. Um Gorosei indo pra Egghead junto com Kizaru pode trazer um hype, mas eu vou quebrar esse hype de vocês, eu vou dizer que ele não vai lutar. A gente imagina, não, o Gorosei tá indo, né, poderoso, possível. Ele possivelmente é forte, mas ele não vai lutar agora. Por quê? E o que ele tá indo fazer em Egghead? Lembra daquela ordem de controle dos Serafins? Tinha Cip-Zero, acima está o Vegapunk, e a única pessoa que estava acima do Vegapunk eram os Goroseis. Ele tá indo lá unicamente para dar uma ordem a esses Serafins e conseguir o controle de todos eles acima do Vegapunk. Um controle e uma ordem que não poderá ser sobrescrita pelo Vegapunk. Afinal, a Ordem Suprema é dessas figuras. Então eu acho, sinceramente, que ele não vai lutar por agora. E teremos ali alguns combates fortes. Porque agora temos os Serafins definitivamente do lado da Marinha. E tá chegando uma frota grande com esse Gorosei dentro, que eu imagino, né, que não vai lutar. Mas tem Kizaru, a Cip-Zero com certeza vai acordar. E todos os Serafins, os 3, 4 Serafins fortes, teremos batalhas importantes. Mas um ponto importante aqui é a questão do nome do nosso querido Gorosei. São
e Saturne. São já deixa meio claro ali que possivelmente ele realmente é um Tenryubito, né? Traçando os outros nomes que a gente tem com São, que são, né, São Carlos, são não sei das quantas, que são Tenryubitos mesmo, e o Saturne no nome. Saturno, a gente tem outros nomes de planetas envolvidos aqui nessa história. A gente tem Plutão, a gente tem Urano, a gente tem Poseidon, certo? As 3 armas ancestrais. E Poseidon é o nome grego de Netuno, ou Netuno é o nome romano de Poseidon. Então a gente tem mais uma figura aqui que tem nome dos planetas. E assim, temos mais 4 Goroseis. Todos eles vão ter um nome relacionado a um planeta, que não necessariamente é apenas ao planeta, mas também, né, relacionado ali à mitologia romana e tudo mais, porque muitas coisas são importantes e talvez tenham relação aqui. Quero deixar pra vocês o fato de que Saturno é filho de Urano, e Saturno matou Urano, certo? Urano, a arma ancestral perdida, tudo mais. Curiosamente ou não, Uranus é a arma que está sumida. Talvez todos os Goroseis representem esses outros deuses ancestrais que fizeram com que as armas ancestrais fossem perdidas. Talvez tudo esteja relacionado com o nome de planetas. Talvez a história de One Piece realmente vá para o espaço e tenhamos uma viagem espacial que conecta todos esses planetas ali e traz um significado maior. Talvez a teoria de muito tempo atrás do Guto de que os seres humanos não são da Terra e que são dos outros planetinhas e eles vieram pra cá, e aí cada uma dessas famílias veio de uma governança de um país e aí eles formaram o governo mundial invadindo a Terra porque era o único lugar que tinha recurso. Talvez isso esteja certo? Talvez. Fica aqui apenas como Guto cravada, já que é um pouco distante, mas se isso acontecer, vocês vão lembrar, certo? De qualquer forma, temos essa informação importante que não serve muito pra gente ainda, porém com certeza pode ser expandida, indo pros lados e, né, passando mais capítulos pra gente ter mais informações. Porém, sinto muito quebrar o hype, mas eu acho que o velho não vai lutar não. O velho vai ficar tranquilo, sentadinho na cadeira dele, falar com os robôs e vai meter o pé. E o arco vai acabar em breve, vai ser porradaria franca do Luffy com o Kizaru. Quem será que leva melhor? Tipo, numa luta com uma certa pressa. Eu acho que, assim, o Luffy vai estar levando umas porradas, vai dar umas porradas e eles vão ter que sair na pressa dali e meter o pé. Mas, nunca sabe, a gente pode ter surpresas. Deixa aí embaixo o que você acha que vai acontecer.